Por estarmos aqui mais uma vez, para assim cultuarmos ao nosso Deus. Agradeço a Deus por tudo, pelo que Ele tem feito por nós. Irmãos, sem mais delongas, abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Oremos ao nosso Deus. Deus eterno, santo, excelso e majestoso Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus eterno, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, em nome de Jesus, ilumine a minha mente, para que compreenda o texto corretamente, e venha também, Deus, fazer exposição do mesmo com fidelidade. Abre, Deus, cada mente que aqui está, para que também possam compreender a Tua palavra, e assim, Deus, crescermos na graça e no conhecimento. Deus eterno, é confiante no Senhor, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus, por tudo que Ele tem feito por nós. Irmãos, dando continuidade à exposição da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no último domingo fiz a exposição do versículo 7 do capítulo 1 até o versículo 6. E nós estudamos aqui sobre a ilustração do casamento. E depois Paulo, ele fez a aplicação necessária no homem para com a lei de Deus. O versículo 6, ou versículo 4, vai dizer assim, do capítulo 7. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte.
Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, morrendo para o pecado, que antes de sermos crentes, ele nos prendia. Fomos libertados da lei, ou seja, fomos libertados da obrigação de cumprirmos a lei na sua íntegra, ou seja, na sua completude. É claro que, como eu tenho sempre explicado aos irmãos, nós temos que ter muito cuidado, principalmente quando estudamos essa epístola que Paulo escreve aos Romanos, para que nós não venhamos nos tornarmos exatamente como alguns na igreja de Roma. Eles chegaram a dizerem erroneamente, ou seja, erradamente, que Paulo era. Paulo foi chamado por alguns da igreja de Roma de antinominista. O que é isso? Que Paulo era contrário à lei, que Paulo, ele tinha ensinado aos romanos a completa desobrigação da pessoa cumprir os mandamentos de Deus. E Paulo não ensinou isso. É por isso, irmãos, que sempre eu bato na mesma tecla. Pregar a palavra é difícil. E há uma necessidade do expositor, do pregador, dele ter sido vocacionado por Deus. Porque se não for, não vai acontecer nada diferente do que a gente vê hoje. Ideias e mais ideias. Como escutei uma pregação, e eu fui olhar os comentários, e uma irmã colocou lá, não, foi um trecho de uma pregação, e uma irmã colocou assim, hoje, nas igrejas, não foi na igreja, nas igrejas nós vemos de tudo sendo falado. É todo tipo de pregação, a gente só não ouve, é raro, a palavra de Deus. E é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade. Tem um vídeo que essa semana eu assisti do Paulo Júnior, que é necessário, de vez em quando eu assisti, eu estava orando aqui, estava relembrando, é necessário eu assistir. Irmãos, Paulo Júnior, ele diz coisa que eu acho que eu nunca disse aqui. E eu não estou imitando ele não, viu? Ele diz coisas que eu acho que eu nunca disse aqui. E em relação a esses erros que nós vemos hoje. Irmãos, por que eu digo que é necessário ver, assistir? Exatamente para a gente não pensar que está sozinho na coisa. Para a gente não pensar igual Elias. Elias estava lá em Israel no tempo do rei Acabe. Elias falou, Senhor. Elias teve uma hora que ele estava cheio do Espírito Santo, mas teve hora que ele, como homem, ele desfaleceu, ele correu de Jezabel, correu com medo que ele ia mandar matar ele. E ele foi para um determinado local e pediu a morte. E disse que estava sozinho. Aí Deus falou, não, Elias, você não está sozinho não, você está sozinho aí. Mas eu separei, eu reservei, eu preservei 7.000 profetas que não se dobraram diante do sistema de Israel pecaminoso. E eles estão profetizando. Só que Elias estava há muito tempo sozinho, que ele pensou que tinha acabado. Pensou, não, morreu todo mundo, ficou só o desmantelo, e eu estou sozinho, eu quero morrer também. E ele pediu a morte. Irmãos, e quando Paulo fomos libertados da lei, Paulo quis dizer o seguinte, que não temos a obrigação de cumprir ela na sua
totalidade, porque se tivéssemos, a gente não cumpriria. Só quem cumpriu foi a pessoa bendita de Cristo. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? Paulo, ele escreve essa epístola como se ele estivesse falando com um interlocutor. Na verdade, o Espírito Santo, na sua suprema inteligência e pré-conhecimento também das coisas que iriam surgir na mente dos romanos, que foi o destinatário desta epístola, e também, irmãos, o que iria surgir na mente de cada um de nós que iríamos lermos esta epístola. Aí Paulo diz: que diremos então, a lei é pecado? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E eu acredito que os irmãos aqui entendem isso facilmente. Como é que nós saberíamos que uma determinada coisa é errada, se não tivesse uma lei dizendo que aquilo ali, especificando que aquela coisa ali é errada? Exemplo, as leis de trânsito. Nós sabemos algumas de cabeça, ou uma boa parte de cabeça, e quando nós chegamos, um exemplo, em uma determinada cidade, que é bem sinalizada, está lá especificado que se a pessoa pode entrar ou não numa rua, se pode estacionar ou não. Portanto, se não tivesse essas leis para identificar se a pessoa podia estacionar, se podia entrar, se a rua dava mão ou era contramão, se a rua era mão única ou mão dupla, como é que entenderíamos? É impossível uma coisa dessa. Acredito que os irmãos entendem facilmente. Da mesma forma, Paulo aqui lhe diz: que diremos então, a lei é pecado? Versículo 7, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Paulo não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Irmãos, nós bem sabemos pelas próprias Escrituras, ou seja, pelo que a Bíblia Sagrada nos ensina, que mesmo antes da lei ter sido dada, ou de Deus ter dado a lei escrita, Deus ele já tinha se revelado aos patriarcas, aos homens que Deus usou no Antigo Testamento, e ele tinha se revelado, e aquilo que Deus tinha revelado a eles, eles tinham ensinado às demais gerações, e também às pessoas que estavam ali, ou que estavam ao seu redor, ou que tinham contato com essas pessoas. Isso é conhecido, irmãos, como tradição oral. Quando estudamos, estudamos um panorama do Antigo Testamento, nós iremos ver o quanto isso era importante,
ou foi importante para os judeus, e na verdade para todos quantos serviam a Deus. Porque um exemplo, será uma pergunta dessa, numa igreja dessa aí que os caras se acham, mas perguntem vocês, Jó era judeu? Perguntem. Porque, irmãos, só basta a pessoa ler o livro de Jó uma vez, ler só o versículo 1, você vai saber, Jó é de Ur dos caldeus. Pronto, então ele não era judeu, ele era um caldeu. Está entendendo? Ele era da Mesopotâmia. Mas as pessoas vão dizer, porque eu lembro-me uma vez, por volta de 2014, um pastor ele chegou e perguntou assim: irmãos, vocês sabem qual era o idioma do céu? E teve um rapaz lá que, não, o idioma de Adão. Aí um evangelista foi, se levantou e falou: o idioma de Adão, ele era o hebraico, e o do céu também é o hebraico. Nem foi feito nessa pergunta, engrossou a voz. Aí o pastor, que gostava de estudar, também um pouquinho, ele gostava um pouquinho, foi apoteose mesmo. Tu és profeta? E ele dava assim, ó, ele fala assim, ó, pregar, ó. Aí o pastor coçou a cabeça, deu uma cutucada em mim e falou: Romualdo, isso me envergonha. Isso me envergonha. Ele fez, ainda bem que só está a gente aqui de Riachão, porque o cara é evangelista. Aí o pastor foi e me perguntou. Aí eu falei: pastor, possivelmente o idioma lá do Jardim do Éden, possivelmente, não é que seja verdade, possivelmente, poderia ser o aramaico. Por que o aramaico? O aramaico era o idioma oficial dos caldeus. E os caldeus é uma das nações mais antigas do mundo. Bem mais do que os próprios hebreus. O próprio Abraão, que não era judeu, ele era caldeu, foi ele que deu origem aos hebreus. Existem outros idiomas antigos que poderiam ser o idioma lá do Éden. A livro de Ana tem que procurar lá no livro de quem, hein? Do anjo Rafael. Tem que procurar lá no livro do anjo Rafael. Irmãos, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Realmente, a gente sabe que a lei veio a ser escrita para que o povo viesse a ter a lei, não só oralmente, mas também estudarem a lei. Todavia, nós sabemos que mesmo antes da lei ter sido dada, escrita, ou as tábuas da aliança terem sido escritas pelo dedo de Deus e dadas a Moisés, Deus ele já tinha se revelado a homens no Antigo Testamento. Exemplo disso, Jó, que possivelmente foi contemporâneo do caldeu Abraão, e tantos outros homens de Deus. Mas Paulo continua, vou ler do versículo 7 para compreendermos quando entrarmos no versículo 8. Que diríamos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei foi dada exatamente para que ela viesse dizer o que era certo e o que era errado. Irmãos, a lei de Deus, eu já disse aqui isso inúmeras vezes, e não me canso de dizer,
A lei de Deus é exatamente a expressão do caráter de Deus. Daquilo que Deus, Ele é. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Irmãos, essa primeira parte do versículo 8, se a pessoa não tiver cuidado, é um tanto difícil da pessoa interpretar. Porque dá a entender, de início, que a lei, ela produz pecado. Não é isso? Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. O que o Espírito Santo ele quis aqui nos ensinar pela boca do apóstolo São Paulo foi o seguinte. E isso acredito que os irmãos vão entenderem. Exemplo. O pecado ele aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento, porque o mandamento dizia, não pode fazer isso, não pode cobiçar, não pode roubar, não pode enganar. E o pecado, aproveitando esta oportunidade, produziu mais desejo ainda de desobedecer. Exatamente porque dentro de nós, dentro de cada ser humano, dentro de cada pessoa que nasceu nesta terra e irá nascer ainda, existe um desejo pecaminoso por desobedecer a Deus. Esse desejo, irmãos, ele já nasce conosco. E mesmo após nós nos convertermos a Cristo, nos convertermos a Deus, esse desejo ainda atua fortemente em nós. É claro que esse desejo ele é destronado, ou seja, ele deixa de nos controlar quando nós se convertemos a Cristo. Mas ele atua em nós. É aquela coisa, Romo, não se pode fazer isso. E por não se poder fazer, o desejo que já reina no coração, no caso do pecador, porque é uma coisa bastante interessante que vocês têm que entender nesse texto, nesse capítulo 7, é que Paulo, irmãos, não está se referindo a um homem regenerado, não. Se vocês ouvirem um pregador de linha reformada, ele expondo esse capítulo 7, exemplo, um bem famoso que expõe sempre, aqui eu quero ver os arminianos, eles dizerem que tem livre-arbítrio, bota um sorrisinho aqui falso, que é o tio Nico. Ele fala, eu quero ver aqui que Paulo fala que o pecado produz todo desejo pecaminoso, é que Paulo fala que é escravo do pecado, que Paulo fala que nenhum bem tem dentro dele, mas leia o capítulo 8, leia o capítulo 8, que Paulo vai falar que aquele que é controlado pelo Espírito, ele anda de acordo com o Espírito. Então, irmãos, Paulo está falando aqui, no capítulo 7, de uma pessoa não regenerada, ou seja, de uma pessoa não crente, de uma pessoa que não se converteu a Cristo. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 7, eu acho que nos próximos versículos, que se Deus permitir, no próximo domingo eu faço a exposição, que nenhum bem ele encontra nele, porque Paulo está fazendo a analogia de uma pessoa não crente, de uma pessoa não dominada pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo vai concluir e dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, é fácil isso. E confesso aos irmãos que vim ter esse entendimento quando li as obras de Armínio. Apesar, irmãos, que se a pessoa lê isso aqui expositivamente, não tem como errar, não. Não tem como nem ver, não tem como não ver isso.
Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ou seja, se a lei diz não pode fazer isso, mas como o pecado reina no coração do homem, aquele desejo pela desobediência que não é por conta não é a lei que causa a desobediência, mas na verdade a cobiça, o desejo mau, a inclinação que o homem tem para o pecado, ele produziu todo tipo de desejo pecaminoso exatamente para desobedecer a lei de Deus. É isto que Paulo, ele está nos ensinando. Pois sem a lei, o pecado está morto. Irmãos, olha como necessita a pessoa ter habilidade para ensinar a palavra. Não pode ser qualquer uma pessoa. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Não deixe aqui a entender, se a pessoa lê a primeira vez que o pecado, que a lei veio trazer algo ruim. É por isso que Paulo pergunta, que diríamos? Lá no final, de fato a lei é santa e o mandamento é santo e justo. Não era que estava despercebido, Gilberto. Na verdade, a lei acusa o pecado. A lei, ela acusa o pecado. Na verdade, a gente tem que entender que desde o começo que eu estou explicando, desde o versículo 6, desde o capítulo 6, que a lei aqui, ele deixa entender que quando a lei foi dada, desde o capítulo 5, na verdade, o pecado não era levado em conta, como ele disse no capítulo 5, mas Paulo ele vai dizer, lá no capítulo 5, que o pecado reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, porque já existia a lei da consciência, que o homem não perdeu, e existia também a questão da tradição oral, da lei oral que Deus ele revelou-se ao homem. A questão que Paulo usa, que é que quando a lei escrita veio, a lei escrita veio exatamente para que as pessoas viessem não só ter a tradição oral, mas também elas estudarem constantemente a lei. E por que Paulo diz que, pois sem a lei o pecado está morto? Porque sem lei, irmãos, não existe pecado. Um exemplo, a lei é exatamente a expressão do caráter de Deus, e a lei, irmãos, ela vai dizer o que é errado e o que é certo. Exemplo, se porventura nós fôssemos a uma cidade grande, exemplo, São Paulo, e lá nós chegássemos em uma rua, estacionasse nosso carro lá, e não tivesse nenhuma placa dizendo que era proibido ou não estacionar, e chegasse um guarda lá querendo multar, ele estaria errado, porque não tinha nenhuma placa especificando se podia estacionar ou não. Ou se não tivesse lei, a gente poderia estacionar em qualquer um lugar, não é isso? Da mesma forma, Paulo diz, sem a lei, o pecado está morto. A lei acusa o pecado. Ela mostra o que é pecado. Versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri.
que é que Paulo quis dizer aqui mais uma vez? Que antes, uma pessoa sem ser crente, sem conhecer a lei de Deus, ele vivia e ele achava que estava tudo bem com ele, que era uma pessoa normal, que era uma pessoa que agradava a Deus. Exemplo disso, nós, e muitas pessoas que não são crentes, elas pensam que o que elas fazem não tem nada de errado. Errado é só matar, é só roubar, é só enganar, basicamente é só isso, enganar não é. Mas quando essas mesmas pessoas tomam conhecimento do que a lei de Deus diz, elas vão entender que estão em pecados. E na verdade mortas em delitos e pecados. É exatamente o que Paulo diz aqui. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, antes vivia sem a lei, o homem no pecado, mas quando ele teve conhecimento da lei, o pecado reviveu, e essa pessoa o que? Entendeu que estava morta em delitos e pecados. O pecado, ou a lei fez com que essa pessoa morresse, porque o pecado, assim, irmãos, já tinha, na verdade, a lei fez com que essa pessoa entendesse que ela estava morta. Versículo 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Aí Paulo diz, irmãos, que ele fazendo aqui, ou explicando acerca de um homem que está em pecado, ele diz que descobriu que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Por quê? Porque a lei, irmãos, se nós lermos as Escrituras Sagradas, nós iremos entendermos que a lei, ela não foi dada com o intuito de nos salvar. A lei, ela foi dada com o intuito de revelar o caráter de Deus para a humanidade. E revelando o caráter de Deus para a humanidade, ela apontava com certeza para o perfeito, que é Cristo. Como o próprio apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar lá no capítulo 4, do versículo 10, da mesma epístola que estou fazendo a exposição aos romanos, que o fim da lei é Cristo. Ou seja, é por isso que Paulo diz: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Por quê Paulo diz isso? Porque ele diz que o mandamento destinado a produzir vida acabou produzindo morte. Exatamente porque a lei, irmãos, ela foi dada para revelar o caráter de Deus. E aqueles que obedecessem a ela na íntegra, ou seja, conseguisse cumprir a lei por completa, essa pessoa se salvaria. Só que o próprio Deus, ele, ao dar a lei, ele sabia que nenhum homem, ele tinha a mínima capacidade de se auto-salvar. Aí alguém pode perguntar, e por que Deus, ele deu a lei? Exatamente para mostrar que todos eram pecadores, que todos estão encerrados debaixo do pecado, e que Deus iria suprir, ou iria enviar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não perecesse, ou seja, não
não fosse condenado eternamente, mas tivesse a vida eterna, daquele que cumpriu a lei em Cristo. É por isso que Paulo diz que o próprio mandamento destinado a produzir vida, ele produziu morte. Enganou-me por meio do mandamento, me matou. Não, na verdade, produziu morte. Por quê? Porque quando as pessoas depararam-se com a lei, e fizeram uma autorreflexão daquilo que elas praticavam e faziam, e na verdade amavam, aquilo produziu morte, a lei os matou, ou seja, os condenou a todos. Versículo 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Na verdade, irmãos, o que Paulo ele nos ensina aqui é que o pecado, ou o ser humano, ele é completamente depravado em relação ao pecado. Ele, estando em seu estado natural, ele não somente gosta, mas ele ama, e além de amar, ele é completamente voltado, inclinado à desobediência a Deus. Ele é completamente encantado, ele é completamente dominado. É como Paulo ele diz aqui, ele é seduzido pelo pecado. É por isso que ele diz: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Ou seja, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, o seduziu cada vez mais e o matou com o mandamento. E o mandamento o matou, ou seja, a lei o matou. Por quê? Porque quando a lei dizia não faça isso, o desejo do coração do homem era sempre fazer exatamente aquilo que a lei diz que não poderia fazer. E o pecado faz o quê? Acusa e diz errado, ou seja, o mata. Versículo 12. De fato a lei é santa. É por isso que Paulo vem dizer aqui, agora no versículo 12. De fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. De fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Versículo 13. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Paulo, mais uma vez, ele faz uma pergunta, como se essa pergunta surgisse na mente lá dos romanos, e também nas mentes das demais pessoas que iriam ler a epístola. Aí Paulo mesmo responde: de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu em mim, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom.
Ou seja, mas que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio da lei, que era boa, santa e agradável. De modo que por meio dele, ele se mostrasse, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Ou seja, o pecado produziu morte exatamente porque o pecado está dentro do homem. A lei diz que não pode fazer aquilo que ela condena, e o homem vai e faz. Aí produziu morte. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, irmãos, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. É isso, irmãos, o que cada ser humano, cada pessoa que ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus, ela é e ela vive. Eu fico, irmãos, não vou dizer que simplesmente triste. Na verdade, eu fico profundamente triste e ao mesmo tempo profundamente indignado quando eu escuto uma pessoa que está se passando por servo de Cristo, se passando por pregador da palavra de Deus, e essa pessoa ela tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus em inúmeras igrejas. Ela tem a oportunidade também de pregar a palavra de Deus por inúmeras vezes para pessoas pecadoras em cruzadas, aonde dezenas ou até mesmo centenas de pessoas estão ali prestigiando ou assistindo aquele culto dito, entre aspas, que é evangélico. E essas pessoas, irmãos, elas desperdiçam, ou na verdade, não sei nem se desperdiçam, elas deixam de lado a causa de Cristo e partem unicamente para a causa delas. Por quê? Porque elas deixam de falar o que realmente as Escrituras diz. Quantas e quantas vezes eu presenciei pessoas pregando, e um dos tais, poderia até não dizer aqui, né? No dia do desevangelho, no dia 1º de maio, batizei. Falta só registrar, desevangelho. Dia do desevangelho. O cara falou, foi para aqui, foi para lá, foi para acolá, e falou de Abraão, e falou de Jó, e falou de Davi, e falou de Samuel, e falou dos profetas, mas não falou a situação pecaminosa que a humanidade está. E quantas pessoas, inclusive políticos, estavam ali, vivendo em situação ou em estado de condenação eterna. E as pessoas, não vou dizer não que se acovardaram, na verdade, elas fizeram a parte delas. Elas estão exatamente investindo naquilo que proporciona o melhor para elas. Ou seja, elas venham ganhar fama. E Cristo que se vire para lá. Porque Cristo é só um trampolim para que a pessoa possa subir e tornar-se ou pensar que é importante. Irmãos, e quando lemos as Sagradas Escrituras, olha o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Que o homem, irmãos,
no seu estado natural. Ou seja, o homem quando nasce, seja ele quem for, seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, seja pardo, seja qual for a sua nacionalidade, sua etnia, seja qual for o seu idioma ou seu dialeto, ele está em completa situação de condenação eterna. Ele é completamente inclinado ao pecado e, consequentemente, ele está em estado de condenação. Ele morrendo naquele estado, irmãos, ele vai ser lançado diretamente no Hades, para esperar unicamente o estágio final da condenação, que é o lago de fogo. Irmãos, e como disse há poucos instantes atrás, me indigno profundamente quando vejo charlatões, cafetões da fé, prostitutos da fé, mercadores da fé, eles fazendo propaganda de si mesmos e deixando a causa de Cristo, o evangelho de Cristo de lado. Irmãos, eu posso perder o pescoço, eu posso chegar lá no céu, só os pedaços, mas eu quero chegar lá. Eu não importo a retaliação que vai ter para comigo aqui, eu não importo a hostilidade que as pessoas vão ter para comigo, o importante é fazer a vontade de Cristo. Estava lembrando há poucos instantes atrás e orando a Deus, que os nossos irmãos profetas, os nossos irmãos apóstolos e mártires, ou seja, as primeiras testemunhas do evangelho, eles não tinham nem em uma boa parte o que se alimentar. Eles não tinham o conforto que nós temos hoje. Eles não tinham boas roupas como nós temos hoje, que escolhemos qual que eu vou. E eram pessoas, irmãos, que extremamente eram perseguidas por causa de Deus e no Novo Testamento de Cristo. E Cristo disse: serão odiadas por todas as nações por causa da minha palavra. É por causa da palavra de Cristo. Irmãos, esses que estão sendo aplaudidos hoje, para cima e para baixo, essas pessoas podem ter certeza que eles estão sendo aplaudidos, porque estão dizendo o que os clientes da fé estão pagando para receber deles. Agora aquele, irmãos, que tiver compromisso com Cristo, mesmo diante de toda retaliação, de toda perseguição, ele vai pregar o evangelho. E o evangelho é isso, é as boas novas de Cristo, é mostrar a situação que o homem ele está, a situação pecaminosa que o homem está. Paulo aqui, irmãos, nesse capítulo 7, ele demonstra a situação pecaminosa que o homem sem Deus vive, o quanto ele é inclinado pelo pecado. No capítulo 8, Paulo vai dizer: mas agora, ou portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É para quem está em Cristo. Agora, quem está nessa situação aqui tem condenação. Que Deus, na pessoa bendita de Cristo, Ele abra nossas mentes e conceda-nos forças para não só entendermos as Escrituras, mas também colocarmos em prática. E os irmãos fiquem de pé para orarmos.